Boa noite. Meu nome é Sávio, eu sou médico. Eu vim aqui, na verdade, conversar com vocês, né, sobre um assunto extremamente importante, que é sobre a depressão. O meu intuito com esse vídeo é fazer um vídeo curto, explicativo, mas assim, ao mesmo tempo que não tenha tantos detalhes técnicos, porque eu não quero ser um vídeo enfadonho, tá? Como eu havia dito, a depressão é uma das doenças mais comuns psíquicas e ela está associada com um quadro importante de incapacidade funcional. O que é que isso significa? A pessoa ela perde a capacidade de realizar as suas atividades, ela começa a ficar indisposta psicicamente, sem vontade, sem ânimo para fazer as coisas e acaba caindo bastante sua produtividade, não consegue estudar, não consegue trabalhar e é uma doença muito prevalente, né? A gente acredita que de maneira geral 5% da população tem depressão, isso de maneira geral, né? Mais ou menos a mesma incidência de diabetes, só para você ver como é uma doença importante, tá? Em grupos etários específicos, por exemplo, pacientes com doenças crônicas, que é câncer, paciente com incapacidades, debilitados, acamados, com doenças crônicas incuráveis, assim, tende a ter uma incidência maior de depressão. Pacientes com câncer, por exemplo, pode chegar a 40%, 50% de depressão, com outras associações, né? Transtorno ansioso, muitas vezes transtornos fóbicos, né? Síndrome do pânico. Então, assim, é uma doença muito comum e muito importante. O que causa a depressão? Olha, a gente não sabe dizer exatamente o que causa. A gente não sabe explicar exatamente o que causa, o gatilho, né? Mas existe já comprovado, né, do ponto de vista biológico, um desequilíbrio de alguns neurotransmissores, tá? Do cérebro. Quais neurotransmissores? Predominantemente serotonina, mas não apenas serotonina. Noradrenalina, está muito associado à dopamina, hormônios sexuais tipo testosterona, estrogênio, né? Por exemplo, algumas mulheres entram na menopausa, começam a ficar deprimidas, sem vontade de fazer as coisas, porque caiu o hormônio sexual, caiu o estrogênio dela, né? Hipotiroidismo, né? Que pode também estar associado a quadros depressivos. Assim, é uma doença que tem vários fatores associados, tá? Melatonina, né, que é um hormônio importante para controlar o ciclo circadiano, para você ter um sono equilibrado, fome equilibrada, você acordar nas horas corretas, sentir sono na hora correta, ter um controle mais adequado do apetite. Então, assim, são vários fatores, mas sobretudo serotonina, né? Serotonina, digamos, é o neurotransmissor mais importante, mas a dopamina também é muito importante junto com a noradrenalina. Inclusive, essa chamada hipótese das monoaminas, né, que justifica o princípio de tratamento com alguns medicamentos, né, que vão, teoricamente, subir esses neurotransmissores em algumas áreas do cérebro e tratar a depressão, tá? Os sintomas, a depressão tem inúmeros sintomas, tá? De sintomas físicos a sintomas psíquicos, né? Sintomas físicos, fraqueza, né, indisposição, muitas vezes cansaço, né? Dores pelo corpo, sabe? Dor cervical, dor lombar, tá? Muitas vezes até um quadro que se confunde com fibromialgia associado, que é uma outra doença, tá? Mas ela também tem muito mais sintomas psíquicos, né? Que seriam o quê? Além desse quadro de desânimo, né? De falta de ânimo em grego, e da palavra animos, quer dizer, falta de alma, como se a pessoa perdesse a vontade de viver e de fazer suas coisas. Então, assim, esse é o sintoma mais importante da depressão. Então, você vai perda de vontade de fazer as coisas, avolia, quer dizer, falta de vontade, né? Anedonia, falta de prazer, nada que você faz te dá prazer, né? Apatia, você não consegue você não consegue interagir com o meio, com as pessoas, porque nada importa, tudo perdeu sentido, né? Então, esse quadro de apatia, anedonia e avolia, que é o quadro mais importante dos sintomas depressivos. Mas você pode ter insônia, você pode ter hipersonia, quer dizer, sonolência em excesso durante o dia, na hora que era para você estar acordado, fica com sono. Você pode ter tontura, você pode ter aumento de apetite, redução de apetite. Alguns pacientes até queixam de desequilíbrio, tá? Mas o clássico mesmo é essa tríade, apatia, anedonia, né, e avolia, tá? O tratamento, né?
A depressão tem tratamento, o tratamento se baseia basicamente em medicações que vão alterar, que vão aumentar a concentração desses neurotransmissores, como eu já havia falado, sobretudo a serotonina, né? São drogas que vão inibir a recaptação de serotonina, geralmente, ou inibir a recaptação de serotonina e noradrenalina, né? E dopamina, dependendo da classe. E essas medicações, assim, elas costumam ter bastante melhora nos pacientes, a despeito de 30 até 50% dos pacientes tem um quadro que a gente chama de depressão refratária, né? Que é aquela depressão difícil de tratar, que muitas vezes você tem que fazer a associação de vários medicamentos e o paciente não responde, ou então responde de maneira parcial ao tratamento medicamentoso. A psicoterapia pode ser feita, sobretudo a terapia cognitivo-comportamental, ela é importante para ajudar nesses quadros, mas algumas medidas assim de mudança de hábitos, sobretudo assim, exercício físico, melhorar o convívio com as pessoas, dormir melhor, né, melhorar o seu sono, tudo isso pode te ajudar a melhorar esses quadros de depressão, tá? Em relação assim a pacientes, assim, eu tenho notado que tem aumentado bastante a incidência de casos e tem alguns casos que deixam a gente bastante comovidos, assim, pacientes que têm um quadro de depressão às vezes crônica, né? Que não consegue tratar adequadamente, que você tem que fazer múltiplas associações medicamentosas e o importante nesse caso é que a depressão ela pode ser uma porta para coisas muito mais graves, né? Sobretudo quadro muitas vezes de suicídio, né? Então